Bom, gente, primeiro de tudo, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui do lado de vocês. A gente tem um grande nome hoje para a gente conversar diretamente. A gente está à distância de quase um braço dele, certamente de uma pergunta. O Entrevista Aberta leva esse nome exatamente porque a gente pode perguntar diretamente ao entrevistado que está aqui, que é o Washington, né? Isso aqui é um lugar... Eu sou uma pessoa super tímida, se eu estou falando aqui. Todo mundo pode falar também, toda pergunta é válida, né? Mas só façam perguntas inteligentes. Brincadeira, né? Então, assim, a espírito é que a gente faça alguma coisa coletivamente hoje. Não seria legal eu ficar aqui falando com o Washington 3, 4 dias seguidos, né? Certamente nós dois brigaríamos no terceiro dia, mas a gente vai fazer todo mundo perguntando que você tem sua pergunta, tem sua dúvida sobre a carreira, sobre alguma coisa do Corinthians. Nossa, grande Corinthians, todo mundo é corintiano aqui, né? Só veio o corintiano. Tem alguns que não são, né? Mas, de repente, ao final, vai estar todo mundo convertido. Então, a entrevista aberta, assim, não se intimidem, podem perguntar. Geralmente, eu faço a primeira pergunta, né? E depois a gente abre naturalmente. A gente tem alguns presentinhos para vocês. Temos aqui uma caneca do Entrevista Aberta, especial. Primeira pergunta já leva uma caneca. Então, sintam-se à vontade. O Entrevista Aberta, ele tem alguns apoiadores, né, que... Realização do jornalismo, primeiro, né? Eu nem falei meu nome, né? Que coisa horrível, né? Guilherme Azevedo, sou um dos organizadores do portal Jornalismo, portal de comunicação e arte. A gente publica muita literatura, fala de propaganda, de jornalismo. Esse evento aqui tem o apoio da FINAC, patrocínio da W Macan, nosso querido Washington está aqui. Apoio da Eventar, de RSVP, do Boa Mídia, que é empresa de audiovisual, narrativas audiovisuais, o pessoal está aí, Marcelo Mi e Fabiano Zig. Tem apoio de mídia do Blue Buzz, do querido Júlio Hungria, do Max Press, a empresa Ele Chamar, de difusão de internet, e marketing cultural Culticultura. Bom, essa aqui é a quarta e última edição do Entrevista Aberta. Ano que vem a gente continua. O primeiro convidado foi o Audálio Dantas. O Audálio Dantas é jornalista, escritor, né? Esse ano foi o ganhador do prêmio máximo do Prêmio Jabuti, né, com o melhor livro de não ficção por As Duas Guerras de Vlado Herzog. Ele esteve aqui, falou sobre o livro com a gente, tá, foi muito bacana. Depois a gente teve o João Azanello Carrascosa, que é um redator, publicitário, professor e escritor, né? Está ganhando muito prêmio como escritor. É um cara muito bacana, falou sobre a carreira dele, sobre a vida, foi muito interessante. Depois a gente falou sobre comunicação com periferia, com o biógrafo do rapper Sabotagem, o Tony C. Ele esteve aqui, então foi muito bacana conhecer a história do Sabotagem, um cara muito importante para a cultura brasileira. Então foi muito bom. Quem não pôde estar aqui, quem esteve aqui sabe que foi bacana. Quem não teve, tem no YouTube, no canal do jornalismo, está tudo lá publicado, as íntegras dos vídeos, podem assistir. Bora lá. Bom, Washington, bela cabeleira, hein? Pois é. Mas quando é que era? Aos 19 anos, 20? Por aí, 19, 20. Máquina de escrever a Olivetti, né? Já mítica Olivetti. Eu tenho essa máquina até hoje. Aliás, eu tenho todas as minhas máquinas de escrever. O Nirlando Beirão tem uma ideia há anos, muito divertida, que ele queria fazer um negócio, só que ele já devia ter feito, que era um negócio chamado Museu do Futuro, que as pessoas doariam coisas significativas na vida delas. E eu, em princípio, guardei essa máquina para dar para o Nirlando quando ele conseguir fazer, porque ele tinha me pedido. Né? Museu do Futuro é interessante o nome, né? Com as coisas do passado, né? Bom, Washington nasceu em 29 de setembro de 1951, dia de São Miguel Arcanjo, é isso? É o dia do padroeiro dos publicitários? É dia do anunciante também, né? É dia do anunciante e o dia do padroeiro dos publicitários. Eu realmente não poderia fazer outra coisa na vida, né? Muito bom. Bom, seus pais são o seu Virso, que era um vendedor, né? E sua mãe, Dona Antônia, que é uma dona de casa, é isso? Meu pai era um esplêndido vendedor que voltou a estudar depois de ser um bom vendedor porque queria ser advogado. Ele tinha um certo complexo de não ter uma profissão com diploma universitário. E ele, curiosamente, optou por
deixar de ser um vendedor espetacular para virar um advogado mediano. Bom, Washington já está com 6 livros publicados. O primeiro é de 2004, Os Piores Textos de Washington Oliveto. Reúne umas crônicas, artigos, né, eminentemente sobre propaganda, mas também sobre coisas da vida. Depois viria o primeiro a gente Nunca Esquece, que contou com uma valorosa ajuda da Maria Del Feitosa, a biblioteconomista, que fez uma documentação da expressão o primeiro a gente Nunca Esquece, nascido exatamente do comercial Primeiro Sutiã, que é de 1987. Nesse livro também o Washington faz uma retomada dos bastidores da criação desse comercial, né? Então, conta como é que foi, todo o envolvimento com o cliente, como é que nasce a ideia, né? Então, fala um pouco sobre isso daí. Depois, Corinthians é Preto no Branco, em parceria com o Nirlando Beirão. Que foi lançado em São Paulo, aqui, numa noite que tinha tanta gente, mas tanta gente, que quebrou as escadas rolantes por causa do peso. Foi uma coisa pirada. E depois teve uma festa enorme, de novo, na Galeria Prestes Maia. Foi uma coisa realmente impressionante aquilo. Bom, aí depois viria Corinthians versus os Outros, né? Um livro bem maluco esse daí, né? Porque Esse é ficção pura, né? Divertido. Washington cria o Corinthians, o melhor Corinthians de todos os tempos. Ele escala esse time e convida alguns amigos para escalar os outros times, né? Para enfrentar esse Corinthians que depois você transforma em narrativa, né? Isso, né? E sempre os jogos são totalmente ficcionais, então é divertido. Acontecem as coisas que a gente gostaria que acontecesse. Depois do que a vida me ensinou, credibilidade não se ganha, um testemunho, né? Uma revisão de carreira, de melhores ideias, melhores práticas, recente, 2011. E depois um livro de relatos gastronômicos sobre restaurantes, de modo geral, chamado Só os Patetas Jantam Mal na Disney. Esse livro como é que é esse? Isso é uma brincadeirona, assim, eu tenho mania de, quando eu vou a algum lugar comer e tal, notar o que acontece no lugar. Tenho muitos amigos que são donos de restaurante que cozinham isso e aquilo. E aí eu acabo sendo muito requisitado para dar dicas pelos meus amigos. E eu comecei a escrever isso, organizar. Esse tipo de coisa, né, esses livros, eles têm, na verdade, como função, para mim, uma coisa prazerosa de realimenta a minha atividade publicitária. É um espaço de respiração, isso aí. O que você acha? Quando você olha para a sua infância, ou os primeiros anos, né, você localiza algum momento que você acha que foi decisivo, né, alguma coisa, alguma reminiscência dessa época que acha que foi decisivo para o que você viria depois, como publicitário? Alguma coisa na infância, essa memória primeira que você tem aí, que talvez tenha te ajudado a descobrir o que você queria mais para frente? Tá, eu localizo perfeitamente isso. Aliás, eu acho, né, que todo mundo nasce para fazer alguma coisa na vida, mas são poucos os que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. Por isso são poucos os bem-sucedidos nos seus trabalhos, os felizes. Na verdade, eu tive uma coisa que facilitou a minha vida, que foi o fato de ter aprendido a ler e escrever muito cedo, com 5 anos de idade. Isso adiantou muito a minha vida. E aí, no início da adolescência, eu não tinha a mínima dúvida de que eu queria fazer alguma coisa que envolvesse o gesto de escrever. Eu não tinha consciência da palavra mídia, mas eu queria escrever para todas as mídias. Eu queria escrever para rádio, para televisão, para jornal, para o que pudesse. Por outro lado, eu tinha uma enorme admiração pelo trabalho de vendedor do meu pai, porque meu pai era um vendedor de absurda credibilidade. Ele não tinha que vender. Os clientes dele diziam, vê aí o que falta e manda. E aí eu detectei, no início da adolescência, que aonde me misturava escrever com vender e vender com escrever era na publicidade. E aí eu resolvi ser um publicitário. Evidentemente, eu tive uma sorte de momento naquilo, que quando eu decidi por isso, era exatamente no momento em que a publicidade brasileira já começava a ganhar um tom criativo e profissionalismo. Ou seja, já dava para ter algumas campanhas que eram inesquecíveis, eram memoráveis, e a geração anterior à minha, as 2 gerações anteriores à minha, tinham profissionalizado o negócio, transformado o negócio num negócio mais próspero, mais direito. É muito curioso porque, quando eu comecei na publicidade, estava muito, muito favorável para o aparecimento de um cara com as minhas ambições.
e outros profissionais da minha geração. Certamente a profissão já estava profissionalizada. Ela não tinha ganho ainda a enorme, às vezes até exagerada, aceitação social que a publicidade foi ganhando depois da minha geração. E muito, eu sou, de um lado, eu tenho o mérito de ter feito muito isso e sou o culpado por muito isso. Antes, alguns grandes publicitários chegaram a me contar, quando eu comecei, que tinha gente que tinha vergonha de escrever publicitário em ficha de hotel. O cara ia se hospedar num hotel, quando estava lá a profissão, disse assim, puxa, se eu puser publicitário, vai parecer que eu sou um cara que dá uns malhos para descolar um dinheiro aí e tal, vender uns anúncios. Aí a geração que começou a publicidade com uma característica mais criativa começou a melhorar isso. E eu entrei no momento certo. Era até confundido com um propagandista, né? Que era o vendedor de remédios, né? Exatamente, exatamente. Tinha essa confusão, né? Ninguém sabia o que era publicitário, o que era propagandista, né? Tem de tudo, né, nisso. No mundo inteiro teve esses ciclos. Uma vez um amigo meu me contou uma coisa assim que tem uma conotação de ingenuidade e, por outro lado, uma conotação até um pouquinho pejorativa, que ele estava na casa dele visitando a mãe dele e a mãe dele estava muito orgulhosa que o filho era publicitário e falou para uma amiga que estava lá, olha, meu filho é publicitário. Aí disse que a amiga falou, ah, sim, o seu trabalho é elogiar as coisas. É muito louco, né? Vamos seguir, então. Aquela prometida caneca está aqui já está quase na minha mão. Vamos lá, podemos perguntar. Vamos lá, fica com medo não, que a gente... Vamos lá. Já vai chegar aqui. Você disse que o momento... Bom dia, é um prazer vê-lo. Você disse que o momento foi oportuno quando você chegou ao mercado. Você se lançou ao mercado? Você foi convidado? Como foi esse momento? Eu gostaria de... Eu comecei pelo caminho que até hoje certamente é o mais efetivo para o início de uma vida profissional numa agência, que é o estágio. Mais especificamente numa agência que um dos sócios era o pai dele, do Guilherme. Entendi. Eu comecei pelo estágio e até hoje o estágio é um caminho bom para se começar. Não é o único. Certo. Comigo tudo aconteceu um pouco estranhamente bom e torto. Eu, na verdade, eu sou filho de uma família de classe média, bem média. Aprendi a ler e escrever. Isso não tem problema nenhum isso, porque foi ótimo. Eu aprendi a ler e escrever numa circunstância muito estranha. Eu, com 4 anos de idade, eu tive uma febre, uma coisa que ninguém sabia o que era. E minha tia, irmã do meu pai, que era diretora de um organismo médico aqui de São Paulo, chamado Sandu, que hoje é uma espécie do INPS, ficou apavorada que eu pudesse ter alguma coisa de muito grave. E minha irmã estava para nascer, podia ser contagioso. E aí eu fui para essa casa dessa minha tia, que era uma mulher casada, sem filhos, eu era o único sobrinho, ela era apaixonada por mim e tal. E aí eu fiquei 1 ano praticamente inteiro sem andar. Não me deixavam fazer nada, de medo que eu pudesse ter algum treco. E foi quando eu aprendi a ler e escrever. Entendi. Depois saí, passou esse ano, fui fazer esporte, jogar basquete, isso e aquilo, mas aprendi a ler e escrever. O que acontece, né? Até essa minha tia fazia com que eu tivesse um padrão de vida superior a um moleque de classe média como eu, porque minha tia e meu tio eram um casal muito bem sucedido. Certo. E aí eu acabei, como eu aprendi a ler muito cedo, eu acabei tendo muita facilidade para a escola. Eu nunca fui um estudioso, sempre fui um leitor absurdamente voraz. Eu leio 3 livros simultaneamente o tempo inteiro. Então, o tempo todo. Hoje eu estava vendo até na coluna da Mônica Bergamo, na Folha, tem uma observação do Antônio Fagundes, que é uma figura, diga-se de passagem, encantadora, contando que o Fagundes é um leitor absolutamente voraz, com um limite de leitura que eu não fiquei deslumbrado, não. Bate no meu. É na minha praia. E aí, como eu lia muito, eu sempre tirava a escola de letra. Era fácil estudar.
Não ficou fácil quando existia, depois do ginásio, hoje tudo é interligado, aquela opção de você poderia ir para o curso científico, que era coisa para ciências exatas, ou curso clássico, humanas. Eu, curiosamente, como todos os meus amigos iam para o científico, eu loucamente fui para o científico. Sendo que eu não tinha a mínima vocação para aquelas ciências exatas. Os primeiros 6 meses que eu passei no tal científico foram um horror. Aulas de química, para mim, por exemplo, era um martírio. Até hoje tenho sérias dúvidas sobre a fórmula da água. Então, não... Linus Pauling eu decorei. E aí, felizmente, eu podia me transferir para o clássico, que foi ótimo, eram só coisas que eu gostava. Além de tudo, a classe tinha as meninas lindas, não tinha homem, era tudo ótimo. Adorei aquele lugar. Mas aí, quando eu estava com 17 para 18 anos, eu, como entrei na escola um pouco antes, passava de ano fácil e tal, eu fiz um monte de vestibulares. E eu passei em todos os vestibulares. Não era complicado entrar E aí, minha tia, principalmente, minha mãe e meu pai também, forçaram para eu fazer uma faculdade de manhã e uma de noite. E aí eu comecei a fazer... Quais eram? Hein? Quais eram? Psicologia e comunicações. E aí eu comecei. Só que aí começaram a acontecer umas coisas muito loucas, porque era aquela... Primeiro que eu estava aquela cabeça da geração... particularmente quem tinha 16, 17 anos em 1968, estava assim numa ebulição deliciosa. Os meus amigos da época, evidentemente ninguém gostava do governo, mas em 68 você tinha uma turma que era uma esquerda que eu brincava, que chamava de esquerda de retaguarda, reacionária, que era meio caretona, e tinha a turma que já tinha lido Mayakovsky, que era a minha turma. Que era a turma com aquele cabelo que eu estava lá. E... para mim era fácil a história da escola, mas aí, de repente, eu já sabia que eu queria ser publicitário e eu tinha uma vantagem. Boa parte dos caras extremamente talentosos da minha geração, eles, no fundo, eles achavam a publicidade uma coisa menor. Como a gente tinha um problema do governo militar, por analogia, a publicidade... era uma coisa do capitalismo. Sim. Então, todo mundo queria ser publicitário para ganhar uma grana, mas, no fundo, queria escrever um grande livro, queria fazer um grande filme, queria ser um artista plástico famoso. E eu não, por causa das minhas relações de conhecimento de sociedade industrial, uma coisa que tem muito a ver com 2 queridos amigos meus desde essa época, exatamente 10 para 11 anos mais velhos que eu, 10 anos mais velhos que é o Caetano e o Gil, que já tinham essa noção de sociedade, de cultura industrial, já sabiam a coisa do pop, e eu sabia que a publicidade se enquadrava nisso. E aí, para mim, não era um sacrifício virar um publicitário. Tanto que, quando eu comecei a estagiar assim, 19 horas por dia. Eu era o que todo estagiário deve ser, se quiser ser bem-sucedido. Um puta chato. Eu queria absolutamente fazer tudo. Eu ficava 19 horas na agência por dia. E aí eu comecei a largar a faculdade, as 2. E não acho mérito, hein, gente? Acho estudar muito legal. Mas, na verdade, eu também nunca estudei pelo diploma. Tanto assim que era engraçado. Eu estava na faculdade de comunicações e psicologia, e, de vez em quando, eu ia em umas aulas da sociologia, porque tinha umas aulas que eu achava que ia ser interessante, e eu vi o Paul Singer, e eu não estava matriculado naquele negócio. É que eu nunca estudei por causa do diploma, essa que é a verdade. Eu continuo estudioso hoje. Aliás, hoje melhor estudioso. Tem outras coisas que também são muito malucas, porque, por exemplo, eu nunca tive a mínima vocação para ciências exatas. No entanto, desde essa época, eu tenho um enorme prazer em ler sobre física quântica. Interessante. Que é outra praia. Enfim, eu sou meio estranho nessas coisas. A minha formação ela é muito misturada. Eu acho que eu faço bem o que eu faço por causa disso. Porque eu sou, assim, totalmente... aberto, né? Não, é Charlie Parker e Bienvenido Granda.
Obrigada, Washington. Eu brinco com a coisa do... Eu vou do... E, sem nenhum pejorativo, eu vou do Teodoro Adorno a Luciana Gimenez com o mesmo prazer. Bom. Canequinha. Passa aí. Washington, tudo bem? Tudo. Washington, depois de uma carreira de anos e anos muito bem sucedida e fantástica, o que você... qual a sua meta hoje profissional? O que te faz acordar de manhã tirando, lógico, a paixão pela publicidade, o que te faz acordar de manhã e falar assim, eu quero aquilo, eu vou atrás daquilo? Olha, o teu nome? Bruno. Bruno, dizer isso, os publicitários tidos como bons no mundo são meio parecidos entre si. A gente parece uma raça de cachorro, assim, no mundo inteiro. Tem alguns tiques, algumas manias iguais, algumas coisas. Qualquer um, normalmente, no fundo, se treina para não dar a mínima importância para o que já fez. Se for bom mesmo. Se for médio, não. Se for médio, aí, como diria meu filho de 9 anos, vira um maior ciachão. Aí não... Agora, se for bom mesmo, você está treinado para se orgulhar do que você já fez, mas sabe que a publicidade é uma atividade que envelhece numa velocidade louca. Portanto, o que motiva um bom profissional, se ele estiver ativo, a menos que ele esteja enganando e tal, no fundo, é acordar no outro dia e fazer de novo algo que ele nunca fez. É uma profissão que vive disso, não tem problema nenhum isso. Claro que tem determinados momentos que você está mais ou menos motivado por circunstâncias. Eu confesso a vocês, por exemplo, que um truque na minha vida, por exemplo, é uma coisa muito engraçada. Eu aprendi muito cedo que não adiantava nada eu escrever o melhor anúncio do mundo se ele não fosse publicado. Então, eu aprendi a me aproximar dos clientes para provar as coisas. E isso foi fazendo um exercício empresarial. E eu sempre fiz uma coisa que é típica minha, que no início eu fazia no intuitivo, depois eu organizei isso, que é o seguinte: durante todo o tempo que eu fui empregado de agência, eu me comportava como se eu fosse o dono. A partir do momento que eu passei a ser dono, eu passei a me comportar como se eu fosse empregado. Por quê? Porque a maneira que você tem, de um lado, eu quando era da DPZ, eu mandava tudo, eu era Miss Jogos da Primavera da DPZ, mas a agência não era minha. E eu me comportava como se a agência fosse totalmente minha, brigando por ela e tal. Na WGGK, na W Brasil, na W Macan, que a agência é minha, eu procuro ter um ponto de vista como se eu fosse mais um dos caras que está trabalhando lá, exatamente para entender perfeitamente o que os caras que estão trabalhando comigo precisam. Então, isso é um jeito. Agora, eu tive momentos na minha vida, por exemplo, olha, eu fiquei na DPZ 14 anos, isso foi ótimo. DPZ é uma agência magnífica. Eu só saí da DPZ porque eu percebi que eu não tinha mais nada o que fazer na DPZ de novo. Estava tudo... Eu falei, opa! E eu tinha um modelo de agência que foi exatamente o modelo que foi virar a W Brasil. Aí fiz a W Brasil com sucesso incrível, patati patatá. Por exemplo, o que me fascinou fazer a W Macan, e é muito curioso, porque as pessoas não imaginam, a ideia da W Macan não surgiu da Macan tentando comprar a W. Surgiu eu que procurei meus amigos da Macan em Nova York, dizendo, olha, eu tenho uma ideia que dá para a gente fazer uma revolução, que é a fusão da W com a Macan. Por que eu queria fazer isso? Porque era uma coisa nova, eu nunca tinha sido sócio de um gigantão multinacional. Queria pegar uma empresa que tinha uma fama de solidez e pouco charme e transformá-la muito rapidamente na mais charmosa. Era uma vontade minha. Eu tinha até uma outra coisa que... Bom, eu tinha uma outra coisa, que eu voltei a ter filho, né? Eu tenho um casal de gêmeos, que vão fazer 10 anos no ano que vem. E aí eu falei, eu preciso fazer umas mágicas para essas crianças verem, para não ficar contando história do passado. Então, essas coisas que motivam. Mais alguém já quer seguir?
Aston. Eu estou me alongando, Guilherme, mas eu acho que a gente tem tempo, então, divaga e no mínimo, abre brecha para outras perguntas. Bem, queria que você falasse um pouco mais sobre o seu dia a dia, né? Não sei se está tão ligado à criação hoje em dia mesmo, mas você disse que lê muito, você trabalha muito, mas você vive muito também a vida. Então, queria que você falasse um pouco sobre o seu dia a dia, sobre... Bom, eu tenho a grande vantagem que eu durmo pouco. Eu sou um fenômeno hereditário, igualzinho a minha mãe. Então, se dormir 5, 6 horas, eu estou legal. O que significa que eu ganhei aí 2 horas de leitura na boa, né? Em relação a boa parte da humanidade. Então, eu durmo pouco. Meu dia a dia, eu me habituei a acordar cedo. Eu devo ter sido o cara que inaugurou o profissional de criação que vai cedo para a agência no Brasil. Não é verdade? Eu devo ter. Apesar de que o Petit e o Saragossa também nunca foram de chegar tarde, não. E o meu sócio na AW Brasil, o Gabriel, também, até influenciado por mim, acabava... Mas acontece o seguinte, eu sei porque eu inaugurei isso, como eu sempre estudei de manhã, e eu fazia esporte desde menino, eu ia para o clube às 5h30 da manhã antes de ir para a escola. Então, eu me habituei, não há nenhum mérito. Então, normalmente, eu chego na AW Macan 8h30, 9 horas. 8h30. Eu só não chego 8h30 sempre, porque eu fico meio bravo que não chegou todo mundo. Confesso a vocês. Eu fico olhando e tal. E ninguém tem obrigação de chegar todo mundo, porque até só a gente, em princípio, vamos tentar chegar às 9 até às 10. Depois já aí é patifaria, não vale. Né? Mas Então, eu chego cedo na agência. Cedo é muito bom para escrever, não toca telefone. Não é telefone. Eu, às vezes, fico direto na agência, ou, se eu tenho almoço normalmente com cliente, ou alguma coisa com gente da equipe para motivar, ou levar num lugar novo e tal. Eu como muito pouco na hora do almoço. Eu sei que está errado, mas eu sou assim. E fiquei assim porque se você come muito na hora do almoço, dá preguiça para escrever à tarde. O meu dia a dia é muito voltado especificamente à criação, onde eu procuro ver tudo. A minha função há muitos anos como diretor de criação, ela basicamente é assim. Eu tenho que ser um cara que saiba contratar, que saiba julgar, que saiba melhorar trabalhos que podem ser melhorados, que saiba não mexer em trabalho se ele já está bom, eu não posso competir com a minha equipe, certo? E que saiba, de vez em quando, fazer umas mágicas para os caras olharem e falar, porra, eu trabalho com aquele cara. Esse é o pacote, a coisa é essa. Aí, o meu dia a dia tem muita relação com o cliente, com a criação. Com o cliente no sentido, sejam apresentações, seja solicitação de conta, aonde eu já tinha uma vocação natural, tive alguns dos melhores professores do país, então eu somei com quem eu aprendi mais a minha vocação natural, e é uma área que, curiosamente, as pessoas não sabem, me enxergam só como um profissional de criação, mas eu sou um solicitador de contas muito bom, realmente, tecnicamente bom. Aí, depois, junto com tudo isso, eu incentivo o pessoal para que não trabalhe à noite, não trabalhe fora de hora, não acho demonstração de competência trabalhar fora de hora. Se tiver que trabalhar, sim, mas não é legal. Incentivo, as pessoas precisam se realimentar, precisam ir no cinema, precisam namorar, precisam jantar bem. Né? Aí eu janto bem todos os dias, eu vejo muitas coisas e eu faço muita coisa paralela. Eu falo com os meus amigos de outras áreas, compositores, escritores. Eu estou sempre dando um palpite a alguma coisa. Coisa que não é da publicidade. E essa coisa sempre retorna para a publicidade. Ela acaba facilitando a minha vida. Eu agora andei dando palpite num livro do Boni e o Ricardo Amaral, espetacular, que vai ser lançado essa semana, chamado Guia dos Guias. São os melhores restaurantes do planeta. Eu não tinha nada que dar palpite, acabei no conselho do livro. Porque são meus amigos, então vai. E vai assim, mas isso é bom, isso é um realimento.
Tem uma pergunta aí na frente. Pode falar. Prazer em conhecê-lo. Aqui, ó. Olha o editor. Nasceu. Vamos lá. Já conheço muito de divulgação, né, da imprensa. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. O senhor tem vários livros publicados. Como Não me chama de senhor, não. Alguns livros publicados. Nós somos só 10 anos, só 10 anos mais velho que você, só. Então, posso chamar de você. Você publicou alguns livros que estão ali. Gostaria de saber de você qual a diferença que você acha, se houvesse tempo, você escreveria ainda outros livros, ou o campo da publicidade rouba muito seu tempo? Nos níveis que eu tenho de dedicação com a W. Macan e que a W. Macan tem de vampirismo comigo, eu não tenho como fazer livro nos próximos anos, não. Livro para valer. Esses, assim, super mão leve, assim, esses aí não são livros que têm nenhuma relevância. São uma brincadeira divertida sobre futebol, uma coisa sobre restaurantes. Mas, se eu quisesse fazer uma coisa mais ambiciosa, que acredito até eu teria relativa condição de fazer, eu teria que ter uma vida totalmente diferente. Com a W. Macan não dá. Bom, a gente volta para vocês aí. Tem uma pergunta de um convidado remoto, inclusive foi um dos entrevistados aqui da gente, o João Zanello, né, amigo do Washington, inclusive, também. Bom, o Washington está perguntando o seguinte: um dos traços mais marcantes do seu trabalho, embora nem sempre apontado, é a presença da poesia. O universo do sensível aparece no humor do garoto Bombril, na irreverência do casal Unibanco, na graça do cachorro da COFAP, na estética das campanhas para a Grendene, da delicadeza do primeiro sutiã e em tantas outras de suas criações. Então, Washington, onde está o lirismo hoje na sociedade em rede? Um João muito inteligente, escreve bem, né? Ele te mandou um livro também, viu? Até já que bom. aproveito, senão não vou esquecer. Autografado, obviamente. Inclusive, a literatura infantil dele é muito boa também. Eu acho o seguinte, né, que realmente uma coisa que é marcante no meu trabalho e que eu procuro que sempre exista, e quando existe eu fico muito feliz, e quando não existe eu fico muito frustrado, o que eu procuro fazer é uma publicidade que cumpra as suas funções, que são o quê? Vender produtos e construir marcas. Mas, junto com isso, tem a ambição maior, que, além de tudo, é entrar para a cultura popular. Eu, felizmente, tenho conseguido fazer isso minha vida inteira, muitas vezes. E as pessoas repetirem as coisas que eu tenho feito. Aliás, na verdade, isso eu comecei a fazer quando não existiam as redes sociais sob o ponto de vista tecnológico, mas as redes sociais sempre existiram sob o ponto de vista humano. Ou seja, um bando de velhinhas descendentes de italiano numa vila, falando que viram a filha da vizinha agarrando o namorado no poste, era uma rede social. Era uma rede social, não tinha a tecnologia. Então, a presença disso no meu trabalho sempre é que eu, sinceramente, acredito que o mais humano é mais eficiente. Ou seja, se eu tento transformar em mais lírico, mais bem-humorado, mais poético e tal, não é porque eu seja legal, que eu seja bonzinho, ou porque eu tenho uma opinião. Não, é porque eu percebo que assim eu vou conseguir vender. Ou seja, o que a gente faz, na verdade, é um processo de sedução. As pessoas querem ser seduzidas e não querem ser estrupadas. Então, a função da propaganda é seduzir. E, para isso, ela tem que se cercar de um monte de elementos da arte. A propaganda não é arte, ela é artesanato, é feita à mão. Ela não é arte porque ela não é manifestação de opinião. Ela é manifestação de opinião de um produto. Então, a gente usa esses componentes todos. Eu acho que a gente vive um momento onde a ideia do Andy Warhol de que no ano 2000 todos seriam famosos por 15 minutos, nesse momento, no ano 2000 todos serão vulgares por algumas horas. Acho que a sociedade está sofrendo um processo de estar mais embrutecida. E acho que o mundo digital não tem culpa disso, mas também tem culpa disso. O mundo digital é, obviamente, fascinante.
Agora, você tem características, por exemplo, a possibilidade do anonimato, que transforma um covarde num cara que emite opiniões. Você tem até... Você pega o Twitter, por exemplo, chega a ser até engraçado, pessoas que não sabem sequer escrever comprido, que é fácil, tendo que escrever curto, que é difícil. Mas eu acredito também que isso passa por ciclos. Eu acho que a gente está vivendo, talvez, o final de um ciclo de vulgaridade. E aí as coisas voltam e se reafirmam, reavivam. E eu acho que a gente, se de um lado, no mundo digital, ele está menos lírico, ele, por exemplo, fornece boas ferramentas para pesquisar o lírico e disseminar o lírico. Então, tem suas vantagens. Legal. Vamos lá, mais um. O próximo ganhador de canecas. Vai lá. Você sempre fala muito de cultura popular. De onde você busca para ter essa cultura popular, para poder expressar nas campanhas? Em tudo, na vida, no tempo inteiro. Eu consumo cultura popular obsessivamente. Eu posso ter, assim, bem possivelmente, eu prefira passar uma tarde de um sábado na minha casa ouvindo o João Donato ou o Keith Richards. Mas eu não posso descartar a existência da Anitta. Então, eu me abasteço com isso o tempo inteiro. É praticamente, se for acontecer, é praticamente impossível de eu não saber, em qualquer área. Porque eu sou obsessivo com isso. Eu fui me treinando para ficar assim. Olha, não sei se todo mundo sabe que é um fato divertido. Eu até, por um acaso, vou estar nesse sábado no Rio de Janeiro. Essa semana, no Rio de Janeiro, uma menina tirou o sutiã, não sei o quê, patati patatá, na praia, topless, e foi, em princípio, agredida. E dia 21, não percam, vai ter o maior topless-zaço do mundo no Posto 9, em Ipanema. Hein? Não, o fato é maravilhoso, vai ser bonito, e o fato é sensacional. Então, mas isso já é uma coisa que está na minha antena do que acontecer. Mas, olha, se você olhar, tem pessoas que têm uma certa vocação natural para ser assim. Olha, eu não vou dizer nem o Caetano, que é um absurdo de radar social, aquele antenado. Vou pegar outros amigos meus. O Arnaldo Antunes. O Arnaldo é um cara que tem a capacidade de detectar o popular em tudo quanto é jeito. E depois optar pelo que ele quer fazer. São pessoas que têm intuitivo, falam, bom, a espetacular performance do Lulu no The Voice é uma prova disso. Lulu, evidentemente, é o maior hitmaker do Brasil, evidentemente, era um talento incomum. Poucos sabem, mas ele começou a vida dele, trabalhou 2 anos como produtor. Então, além de tudo, ele é um monstro de produtor. E tem empatia, tem a linguagem, então, mas tem principalmente o conhecimento. É interessante que isso as pessoas, às vezes, não têm ideia de determinadas formações que são muito sólidas em muitas áreas para chegar a alguma coisa que, às vezes, parece, entre aspas, intelectualizada, ou para chegar a alguma coisa que parece, entre aspas, vulgar. Mas as duas requerem uma formação muito, muito forte mesmo. E o que acontece quando o publicitário anda muito com publicitário ou se alimenta de publicidade? Esse é um problema dos publicitários em geral, né? A maior parte dos publicitários andam com publicitário, conversa com publicitário, namora publicitário, casa com publicitário, e aí vai fazer a publicidade que já foi feita, que não tem outro assunto. E fora que tem uma certa anomalia de comportamento humano. Você olha assim, casais de publicitário em restaurante e beira o psicopático. Não, é verdade. Porque, não, vocês imaginam, assim, 2 casais de ortopedistas jantando numa quinta-feira, dizendo, no meio do jantar, você precisava ver que tíbia. Não acontece isso, né? Aproveitando só que a gente está falando de cultura popular, o rapper crioulo, numa entrevista ao Lázaro Ramos, dia desses, aí falou sobre essa coisa de classe C, né? Ascensão da classe C, né? Esse mistério.
E ele dizia o seguinte, quer que eu passe o trechinho aqui? Você falando aqui, eu estava pensando, todo mundo tem falado muito da ascensão da classe C, que tem... O que é a ascensão da classe C? É tipo leite que a gente comprava, leite tipo C, aí tinha um tipo A da fazenda, a gente já ficou numa caixinha de novo, entendeu? Uhum. É dinheiro? A ascensão da classe C é dinheiro? Classe C de quê? De nota C? Que você não tirou nem A nem B? Aí tem que dar um ou dois passinhos atrás para... A alma flutua, o corpo precisa de alimento. Se não tem leite, a criança chora. Dependendo do livro, uma arma você compra pelo 10º do preço desse livro. E que ascensão é essa? Alguém nos ajude, Lázaro, a entender. Porque senão a gente só vai reproduzir o que andam dizendo por aí. Mas a gente vê o rosto do nosso povo, e o nosso povo é nota A. A+. Ao longo da sua vida... Acho que é isso aí que a gente quer colocar. Bom, classe C, né? Continua a ser. Né? E eu aproveito para perguntar também como é que é a relação das marcas, de modo geral, com a comunicação com a periferia, que na verdade é a comunicação com a maioria. Né? O Celso Loduca é um deles que fala que, na verdade, quem sustentou as grandes marcas sempre foi a maioria, né? Que é a periferia, entre aspas. Né? O crioulo é evidentemente inteligente, metafórico, no melhor dos sentidos. A verdade é o seguinte, a tal explosão da classe C está atrelada e pesquisada e olhada, não dá uma câmera, tem uma pesquisa enorme disso, já tem 3 anos, com a classe C no digital também e tal, está muito atrelada a mais gente consumindo. Aonde o crioulo está falando aqui é uma coisa mais ampla, que a gente teria que ter, na verdade, a expansão de um processo educacional maior. E essa é a grande questão. E nisso está acontecendo muito pouca coisa. Se você for dizer realmente as grandes marcas, países como o Brasil, principalmente, você só é uma empresa bem-sucedida em mercados que atingem A, B, C, D. Sabe, produtos populares, sem dúvida nenhuma, fazem volumes sensacionais. Ou produtos de classe AAA, mas que são produtos muito complicados de administrar, a perecibilidade deles e tal. Mas eu acho que a grande questão é que você tem mais gente consumindo, você tem. Agora, você não tem mais gente tendo acesso à educação, à saúde, um monte de coisa. Vamos dar sequência, então? Washington, eu sou Daniel, sou aluno de publicidade, estou cursando publicidade e tenho uma ligação muito forte com música também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você citou várias vezes aí alguns amigos seus músicos. Qual a sua relação com a música e qual a relação da publicidade com a música? Bom, a música dos meus radares para entender a sociedade é o que eu mais utilizo e o que mais instantaneamente me informa. Isso sempre foi assim comigo, até por eu gostar muito de música e por eu não conviver com o pessoal da música popular numa intensidade como se eu fosse um deles. Eu sempre usei muita música, além de tudo, no meu trabalho. É curioso, só com as campanhas de Haider, que vendiam 8 milhões de pares por mês, além de tudo, a gente produziu 11 discos de ouro. Desde todas recriações, como foi como Uma Onda do Mar com Tim Maia, o Descobridor dos Sete Mares com Lulu, recriações. Eu sempre utilizei muito a música popular em muitas coisas. Claro que quando eu não utilizo por utilizar, utilizo quando tem pertinência. E continuo utilizando. É muito prazeroso isso, é muito agradável, e você tem uma característica. O Brasil é um país muito bom para fazer publicidade por causa da miscigenação. A miscigenação gerou um povo musical, sensual, bem-humorado, sexualizado. Tem todas as qualidades que a publicidade precisa se utilizar. E a música é uma delas, é muito forte mesmo. O André Midani, que é a grande figura da produção de discos da história do Brasil e do mundo, o André lançou desde João Gilberto e Tom Jobim, até o Tropicalismo, até Elise e tal. O André Midani diz que
se eu tivesse me dedicado a ser um homem da música, eu ia ser o melhor de todos os tempos, ia ser melhor que ele. E eu tenho certeza que ele está errado. Por quê? Primeiro porque o André é magnífico, mas não é por isso. É que eu só acertei com música popular porque eu só fui na certa. Eu não faço no dia a dia. Eu faço quando é do meu interesse. Se eu tivesse que fazer o meu dia a dia só isso, é lógico que ia ter muitos erros. Tem uma coisa até engraçada. Eu, sem querer... Bom, eu tenho o privilégio de ter algumas canções que amigos meus fizeram, me citando, ou me homenageando, o caso do Jorge, com o W Brasil, o Engenho de Dentro. Tem uma canção do disco do Planeta e Caceta, o primeiro disco preto com buraco no meio, que é dedicada a mim também. Eu tenho uma música em parceria com o Tom Zé, que eu não fiz absolutamente nada. O Tom Zé é tão honesto intelectualmente que ele trabalhava comigo um período de refluxo da vida dele. Eu levei o Tom Zé para trabalhar no meu rádio e TV. Aí, um dia, eu tinha uma ideia de fazer um bolero que o trio... Aqueles boleros clássicos que tem um cantor e um trio. E o trio, normalmente, é o elemento de apoio, né, do cantor, que o cantor canta amor, 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 e o trio faz chururu para deixar o amor mais amor. E eu queria fazer um bolero com o Tom Zé, que era o cantor, mas o trio sacaneava o cantor, meio desmentia. Aí falei, Tom Zé, vai fazer isso para General Motors, para o dia do motorista de caminhão e tal. Né? Acabamos não fazendo, General Motors, naquele ano, não ia fazer nada. Passam uns 4 anos, chega um cara de uma dessas associações de direito autoral para eu assinar a parceria da canção que ia sair no disco Correio da Estação do Norte, que é um clássico do Tom Zé, por sinal. E está lá a minha música com ele. E estou eu e ele, de autores. Eu liguei para ele e falei, Tom Zé, que história é essa? Ele falou, a ideia é sua, tem que estar. É assim. Ele fez a letra e a música. Desculpa sair um pouco do contexto, mas é que assim, eu vim nessa entrevista aqui hoje com o intuito de conhecer melhor o que te levou a ser o que você é. Não fazer perguntas técnicas. Lógico que eu tenho algumas perguntas técnicas, mas eu fico imaginando, tipo, Tom Zé, só gênios, mais um gênio fazer alguma coisa, cara, isso deve ser absurdo, assim, deve ser de olhar e pirar naquilo. Só isso que eu queria dizer, porque deve ser uma coisa de outro mundo. Mas é o que eu te disse, eu tive a sorte... uma outra coisa, que isso aconselho a todo mundo. Anda sempre com gente mais velha. Eu, desde criança, sempre andei com gente mais velha. Você aprende pra cacete. E eu tive a sorte de ter tido essa oportunidade e, além de tudo, tanto o pessoal mais velho que eu andava, quanto na turma da minha geração, conviver com gente muito interessante. Então, isso te realimenta muito claramente. Vamos lá? Oi, Washington. Meu nome é Alexandre. Eu trabalho na área de publicidade já há algum tempo. Eu queria saber o que você acha que acontece no mercado atualmente em relação à questão de criatividade, né? E da questão estética da propaganda. A gente não vê mais aqueles filmes publicitários em que você parava em frente à televisão e você simplesmente tinha praticamente uma relação com um anúncio, né? E hoje existe uma coisa muito voltada à imagem, né? O texto perdeu muita força, enfim. O que você tem a dizer a respeito desse momento, desse período? Tem uma série de fatores, né? Tentando resumir para você, a publicidade mundial não vive um momento bacana, em termos de criação. A gente tem muita coisa onde aconteceu um mal-entendido. Ao invés da maravilha que virou a sociedade em termos de possibilidade de produção ser usada para expressar grandes conteúdos, ela está sendo muito usada para esconder a falta de conteúdo. Então, você tem um monte de coisa que você diz, está bonito, está bem feito, mas é vazio, não diz nada. É a forma suplantando o conteúdo. Esse é um problema. O outro problema é que, infelizmente, e no mundo inteiro,
e eu fui o primeiro culpado por isso, mas também fui o primeiro a detectar isso e puxar o carro, o pessoal ficou muito obsessivo com a história dos festivais de publicidade. Então, tenta fazer uma propaganda que não é para ser boa, é para ser traduzida ou entendida em qualquer lugar. E assim foram morrendo os textos, assim fica tudo meio visualzinho e tal. Você tem também uma crise de respeitabilidade pela atividade, é verdade. A atividade já foi mais próspera, já deu mais dinheiro, já foi mais respeitada em seus níveis totais. E você já tem, infelizmente, muitos profissionais no mercado, incluindo em boas agências, que têm um nível de conhecimento da atividade muito baixo. Não estou dizendo nem talento, mas de conhecer e dizer assim, porra, isso aqui já foi feito, muito bem. Isso é cotidiano, é complicado. Né? Olha, essa semana eu tive uma experiência, o corolário dela foi ontem. Eu tive uma experiência muito doida, em termos de, assim, puxa vida, que pena que as agências, o mercado, os clientes, tudo isso acaba nessa cara. A W Macan tem clientes bons e bons profissionais. A coisa de 40 dias atrás, o presidente de um dos nossos clientes me telefonou e falou, olha, eu precisava de uma ideia sensacional para um produto tal, que está merecendo ter uma ideia sensacional e tal. Faz o que você quiser. Assim, isso não acontece nunca. Isso não acontece nunca. E não, isso atropelou todo o fluxo normal de trabalho. As condições eram muito favoráveis e eu cheguei numa ideia muito boa. Na nossa profissão, raramente você tem certeza de qualquer coisa. Tudo pode dar para colocar em dúvida, será que é, será que não é e tal. Mas eu diria para vocês que é uma das raras certezas que eu tive na minha vida profissional inteira, foi quando eu tive a tal ideia, eu falei, porra, isso aqui é bom pra cacete mesmo. Liguei para o presidente da empresa e falei, olha, eu preciso encontrar com você, te contar uma ideia assim, assim, assim. Contei, ele falou, pô, que bom e tal. Aí, conta para o meu pessoal e reúne o teu pessoal. Aí começou a estrutura do cliente e da agência. Eu notei, sinceramente, quando eu apresentei para todos, que tanto o pessoal do cliente, como até o pessoal da W Macan, não tinha a euforia nem a certeza que eu tinha e que o presidente da empresa estava tendo. Aí, além disso, eles começaram a colocar em xeque uma coisa muito curiosa. Puxa, isso não teve um briefing formalizado. De ambos os lados, agência e cliente. Eu falei, gente, isso é uma loucura o que vocês estão fazendo. Mas, tá. Bom, aí chegou-se à conclusão de que era melhor testar aquilo. Eu falei, escuta, vocês querem gastar de tempo e dinheiro com uma ideia dessas, bota amanhã no ar, porque vai que alguém tem uma ideia similar. E aí começou uma história. Não, precisamos testar, vamos ver o que acontece e tal. Bom, moral da história, resolveram testar. E eu tinha certeza de que aquilo, das raras certezas da minha vida. Fora que eu tenho uma coisa, que eu tenho um instituto de pesquisa particular meu, que é mais eficiente que qualquer outro, que é o seguinte, uma vez por mês, no mínimo, eu faço uma palestra, eu faço palestras, essas palestras, muitas e muitas vezes, tem 1.500 pessoas, tem 2.000 pessoas, e eu, às vezes, uso esse público como laboratório para mostrar trabalho novo. E eu vejo as reações das pessoas. Então, está na cara. Mas esse nem precisava disso. Bom, moral da história, fizeram toda a coisa. Ontem, à noite, veio o pessoal do meu atendimento, todo eufórico. Pô, Torres, acabaram os testes, 100% de aceitação. Eu falei, não diga.
E eu estou dizendo de bons profissionais, mas bons profissionais já tão contaminados pelos medos, pelas paranoias de ambos os lados e tal, que, de repente, eles estavam analisando muito mais se a gente tinha cumprido o processo burocrático do que se a ideia era brilhante ou não. Isso vem acontecendo em muitos momentos da publicidade. Geralmente esse povo tem capacidade, pode dizer não, mas não pode dizer sim. Então a ideia barra no nível ali, né? Geralmente. Isso historicamente cabe à agência ganhar a confiança. Agora é curioso porque eu estou falando da W McCann, não é uma crítica à minha agência, aos meus profissionais, é uma característica de qualquer agência tida como boa no mercado hoje. Ela é menos ofensiva, ela fica mais tensa. É muito curioso isso. E isso tira muito o brilho dos trabalhos. Vamos lá? Já está ali, vamos lá. Primeiramente, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui compartilhando honestamente dos seus conhecimentos. Tive uma carreira um pouco parecida, mas muito diferente da do seu pai. Fui vendedora como meio para custear meus estudos como advogada. Tenho sucesso em todos os sentidos. E acredito que o advogado, primeiramente, é um vendedor da credibilidade e confiabilidade. Há momentos atrás, você utilizou o termo, né? O que diferencia o seu pai, que o senhor falou que foi um advogado medíocre, de alguém que teve sucesso em vendas e, como advogada, há uma realização de alma, de tudo. Primeira pergunta. Segunda, Bauman fala que nós vivemos a ditadura, não a militar, a da alienação. Em que a publicidade impacta para a existência ou não da ditadura da alienação? Vamos lá. Meu pai, eu não diria que foi um advogado medíocre, mas muito mediano. Muito mediano. Mediano. Mas muito mediano. E para a proporção do vendedor espetacular que ele era. Porque meu pai, antes de eu nascer, ele, porque tinha se casado, começou a trabalhar como vendedor numa pequena fábrica de pincéis, chamada Fábrica de Pincéis Tigre, que virou a maior fábrica de pincéis da América Latina. E ele chegou a ter a representação da zona leste inteira de São Paulo, que nesse mercado de tintas e pincéis é de uma prosperidade impressionante. E ele abriu mão disso para ser um advogado até curioso. Ele acabou, devido à confiabilidade que ele tinha como vendedor, advogando muito para donos dos depósitos de material de construção que ele tinha conhecido como vendedor de pincéis, que eram pessoas que ficaram amigos dele. Agora, sem dúvida nenhuma, a coisa da persuasão, da credibilidade e tal que tem na venda, tem que ter na advocacia também, não há dúvida nenhuma, né? A gente realmente, eu acho que vive uma certa ditadura da alienação, vive. Acho que faz parte daquele negócio que eu falei do mundo, todo mundo será algumas horas vulgar e tal. É curioso porque a publicidade, as pessoas até um pouco ingenuamente imaginam que a publicidade se beneficia disso. E não é verdade. Não é verdade. A publicidade se beneficia, a publicidade feita de maneira burra, massiva, a publicidade que é baseada única e exclusivamente na repetição de uma ideia, seja ela qual for. Há anos atrás, eu escrevi existe uma expressão que vem, eu não gosto de usar esses neologismos, mas existe uma expressão chamada GRP, que é uma expressão para você calcular o número de vezes que um comercial deve passar para atingir as pessoas e tal. Eu, há muitos anos atrás, escrevi um anúncio que o título era QI é melhor que GRP. Ou seja, quanto mais coeficiente de inteligência você põe numa ideia, menos você precisa passá-las muitas vezes. Então, as pessoas ingenuamente imaginam que a publicidade se beneficia da alienação. Vamos imaginar que, primeira coisa, no mundo inteiro, a maior parte da publicidade é de péssima qualidade. A publicidade de boa qualidade no mundo inteiro é a exceção. Mas eu posso te garantir que a publicidade de boa qualidade ela tem uma característica que é um ponto em comum.
ela, ao invés de se beneficiar, entre aspas, da tal alienação, ela mexe com isso. Ela dá uma informação que seja boa, ela bota... O ser humano, ele pode não ter dinheiro, ele pode não ter cultura, ele pode ter um monte de coisas, mas ele basicamente é sensível. A comunicação que dá resultado é aquela que respeita a inteligência do consumidor. Por que que eu consegui fazer sucesso, o Garoto Bombril, durante 35 anos? Porque ele jamais tratou as mulheres como débeis mentais. Por que que o Cachorro da COFAP fazia sucesso? Porque era divertido, simpático e atrelado à característica daquele produto que te oferece segurança, o animal, que é um animal. Então, tudo tem que ter pertinência. Como eu faço agora o BRAD Brasil, BRAD Bradesco, esse BRAD está nas camisas dos jogadores das Olimpíadas. Então, tem uma alta pertinência. E é muito efetivo. Agora, é pouca a publicidade que é feita assim. É muito pouco. Eu te diria até que as agências, os publicitários, que são mais bem-sucedidos e mais famosos, se beneficiam do fato de que a maior parte da publicidade realmente ela é uma máquina que se utiliza dessa alienação e vamos que vamos. Agora, a publicidade tem uma coisa, ela não tem condições de sozinha, aliás, não tem condições, muito menos de sozinha, de mudar o quadro social. Por exemplo, a publicidade jamais pode ser vanguarda, porque a primeira busca da publicidade é o entendimento. É diferente das artes. Você pode fazer uma canção que venha a ser... O Van Gogh morreu sem saber que ele era o Van Gogh. Publicidade não, a primeira busca nossa é o entendimento. A gente pode andar no para-choque traseiro da vanguarda. Agora, o que a gente pode fazer é o que eu busco fazer sempre no trabalho da W. Macan, e sempre busquei na minha vida. Eu, além de vender um produto, eu quero colocar algo de útil na vida daquela pessoa. Pode ser uma informação que ela não tenha, pode ser um sorriso que ela não deu aquele dia. O cara trabalhou feito um louco. Então, é o que dá para fazer. Vamos falar um caso concreto seu, da sua história, do filme Passeata, que fala um pouco isso, dessa propaganda social, consciente. Podemos passar? Esse filme tem uma história muito engraçada. Esse filme, evidentemente, eu quis fazer o filme, até porque esse filme foi feito em 1988, e eu, por analogia, falei, faz 20 anos do maio de 68, eu tinha 16 anos, mas já era fã do Cohn-Bendit. Aliás, acabei conhecendo o Cohn-Bendit aqui no Brasil. Ele veio ter um papo com o Juca Kfouri sobre o Sócrates, acabou indo me visitar. Mas aí eu falei, vamos fazer um filme que seja uma brincadeira com as manifestações de rua. Em 88, ainda o Brasil não estava totalmente democratizado, então isso tinha um nível de provocação divertido. Aí eu escrevi um roteiro, mexi, tinha uma coisa que eu queria alguma coisa, pedi um palpite para o Nizam. O Nizam queria botar o My Way do Sid Vicious na trilha. Aí nós ficamos discutindo 3 dias por causa da trilha. O My Way funcionava até. Era aquele My Way do Sinatra, mas cantado pelo Sid Vicious, o Nizam queria. E aí eu cheguei à conclusão que eu queria uma valsa de Strauss, que eu achava mais contraste. Mas aconteceu uma coisa que foi muito curiosa. Esse filme foi um grande sucesso. A Starup vendeu jeans, as pessoas amavam. Ainda foi considerado no Brasil assim como uma pitadinha de provocação ao que sobrou do governo militar e tal. No entanto, esse filme que ganhou o Festival de Cannes, ganhou ouro e tal, é uma das maiores vaias da história do Festival de Cannes, porque o auditório estava muito barulhento e as pessoas não ouviram o que o texto dizia. E imaginavam que o filme era a polícia matando uma estudante. E não ouviam e vaiavam. Vamos lá? Starup sofre um processo especial de lavagem. Starup é resistente e tem caimento perfeito. Starup passa pelo mais rigoroso controle de qualidade e dá total liberdade aos seus movimentos. Starup, o mais testado.
o mais procurado. Se não for Starup, proteste. Mas aconteceu isso, as pessoas não ouviam o texto, então não ouviam a carga de ironia absurda que tinha, era só a polícia batendo em estudante. Imagina isso na França. Esse filme é muito bom. Conseguiu ir além, né? Conseguiu ir além da mera função de vender, né? E todo um sistema de analogia muito bacana. Analogia bacana, sim. Depois eu fui o primeiro publicitário a fazer uma palestra em Moscou. Moscou não tinha publicidade. Aí, em 1989, um ano depois desse filme, eles fizeram, estava começando a perestroika, eles fizeram um evento chamado Reclama 90. E aí foi muito curioso, porque no Festival de Cannes estavam assim, os publicitários mais premiados, isso e aquilo, e eles foram lá para convidar. E aí era curioso, porque eu era o único não anglo-saxão da turma, e aí eu fui meio aclamado por unanimidade para ir para Moscou. Até porque, por vaidade, eu acho que o inglês não queria que fosse outro inglês, o americano não queria que fosse outro americano e tal. E aí eu fui fazer uma palestra em Moscou. Bom, eu fiz de tudo, né? Para você ter uma ideia, mandei fazer um jogging vermelho escrito W Brasil em amarelo, que lembrava a estética de lá. Mas era um momento difícil. Mas, pasme, eu consegui, um ano depois desse filme, consegui uma equipe de cinema que tinha, meu Deus, a televisão em Moscou, nessa época, tinha válvula. E eu consegui fazer um comercial de Starup na Praça Vermelha, com gente de lá. Foi uma situação bem pirada. Aproveitando esse comercial da Starup, a gente está vivendo um momento de várias manifestações a partir de junho, né? E é curioso que o grande mote, pelo menos naquele momento, em junho, foi uma campanha publicitária que era o Vem Pra Rua, Vem, né? Vem Pra Rua, que era da Fiat. Então é interessante essa relação com a publicidade, quer dizer, era um protesto inicialmente a favor do transporte coletivo, se apropriando de uma campanha publicitária de um veículo, de um automóvel individual e tal. Como é que é essa relação com a propaganda pode ser traçado entre os protestos, a propaganda? Isso pode acontecer, acontece ciclicamente, porque o que a grande busca que a propaganda tem, o que é? O entendimento imediato e o índice de conhecimento alto por parte das pessoas. E aí, muitas e muitas vezes, uma manifestação ela precisa de um rótulo, um timing, uma canção, um motivo, que muitas vezes você pode extrair da propaganda. Isso ninguém organiza, acontece instintivamente. É igualzinho ao garoto que... Existe um menino que compôs o Aqui Tem um Bando de Louco. Existe. Eu até conheci. Mas era uma coisa instintiva. Qual o nome dele? Não lembro, sinceramente não lembro. O Sérgio Afonso, presidente da Warner, queria lançar um disco com outras coisas que ele compôs. Vamos continuar? Tem mais gente querendo perguntar, né? Já está lá. Eu sou a Carol, tudo bom? Estou tweetando aqui as coisas que você está dizendo pelo Twitter do Jornalheirismo. E a gente tem uma pergunta da Pri Alves. Ela quer saber como é que tu avalias o papel do CONAR na propaganda brasileira. Olha, o CONAR foi inventado, eu já trabalhava em publicidade, foi inventado pelo seguinte: durante o governo militar, existia a eventual possibilidade de surgir uma censura na publicidade, como existiu nos jornais, isso e aquilo. E aí alguns brilhantes profissionais da geração anterior à minha, que eram os empresários da época, resolveram criar o CONAR como um código de autorregulamentação. O CONAR é muito efetivo até hoje, e eu te diria que, como código de autorregulamentação, está entre os 2 ou 3 melhores do mundo. Claro que ele, como todo organismo, não é perfeito, e o CONAR luta com uma dificuldade que é mais do que humana, a gente entender que é o seguinte: a força da mídia brasileira, a penetrabilidade da mídia brasileira é muito grande. E, às vezes, uma mesma mensagem pode atingir pessoas muito diferentes.
Então, sob o ponto de vista moral, particularmente, o CONAR tem dificuldades porque, às vezes, algo que é absolutamente normal para você é totalmente chocante para sua avó. E aquela mensagem está passando para você e para a tua avó. Então, isso é complicado. Onde o CONAR tem uma atuação muito, muito boa é no que a gente vai chamar de proteção do consumidor. Ou seja, se um produto prometer coisas que não pode cumprir na sua propaganda, o CONAR cerceia isso muito bem. Vamos lá? As pessoas não têm ideia, mas existia uma certa censura na propaganda. Começou... No ano que eu comecei a trabalhar, tem uma história muito louca. Uma agência que eu trabalhei no meu primeiro ano de trabalho, chamada Lince Propaganda, a gente estava fazendo uma campanha do Liceu de Artes e Ofícios, que é uma entidade maravilhosa de São Paulo, que dá formação profissionalizante para um monte de gente e que há anos é super bacana. E tinha alguns cursos de marceneiro, ferreiro, isso aqui do liceu, tido como exuberantes. Eu sei disso porque o meu avô, muito mocinho, como aluno do liceu, participou ajudando a soldar, era soldador, mecânico soldador, a estátua do Duque de Caxias, que tem até lá perto. Bom, e aí a gente ia fazer uma campanha que era cursos profissionalizantes de graça. E eu fiz um anúncio, um dos primeiros anúncios da minha vida. Era um anúncio para jornais populares, claro, que é o que leriam esse cara que está prestando o curso, que era um sujeito com um taco de snooker na mão, na frente de uma mesa de sinuca, e o título era, em vez de ficar coçando, vem estudar que é de graça. Vamos imaginar que isso, no início dos anos 70, era puro rock and roll. E aí apareceu na agência um cara do DOPS, querendo saber o que a gente queria dizer, escrevendo nos jornais a imoral palavra coçando. E a gente louco para dizer coçando o saco, é claro, né, cara? O que o senhor acha? Mas tinha isso. Aí, já na DPZ, quando a gente lançou o OB, a revista Veja, por pouco, não foi apreendida, porque o texto do anúncio tinha a palavra menstruação. A revista Veja ia ser apreendida das bancas. Os regimes ditatoriais, de qualquer lado, eles sempre têm o obscurantismo junto, né? Bom dia, Washington. Eu queria retomar duas respostas suas sobre a questão da poesia e do tecnicismo. O tecnicismo, você não avalia que ele acaba sendo responsável por roubar o espaço da poesia, que é a poesia que existia nas propagandas? Esse tecnicismo exacerbado, ele não acabou tomando lugar? Quando eu me refiro ao tecnicismo, foi o exemplo que você citou, de ter que a equipe perder tempo avaliando uma ideia que você já tinha certeza que ela era uma ideia de sucesso. Então, esse tecnicismo todo, ele não acabou roubando o espaço da poesia? Sem dúvida, sem dúvida. Não, e do talento mesmo. Mas é uma realidade da propaganda mundial. E acontece isso, e é curioso, porque uma característica que um bom publicitário tem, todos têm, os bons, é intuitivo. Eu, por exemplo, eu tenho um intuitivo de uma comitiva de mulheres. Eu sozinho, se é uma coisa que eu sei que eu tenho, entre aspas, qualidade porque eu faço, é isso. E você vai perdendo a coisa do intuitivo, e não adianta. É que é difícil explicar essas coisas. Olha, é muito curioso, eu aprendi muito garoto, quando você é muito jovem. Eu fui uma vez no Museu da Mídia, em Washington, a capital norte-americana, dar uma entrevista lá, anos atrás. Eles documentam a vida de profissionais ligados à mídia, considerados de boa qualidade. E eu tenho um amigo que mora há muitos anos lá, o Luiz Fernando Silva Pinto, que é um ótimo jornalista, que de vocês de vez em quando vem na Rede Globo. Toda vez que tem encrenca grande, assim, uma torre gêmea, aparece o Paquinha, não sei o quê, meu amigo, né? E eu fui lá, aí eu sabia que eles te entrevistam, é que nem aqui, só que muito menos pessoas, e eles vão te gravando.
E a primeira pergunta é uma pergunta que eles fazem para todos os entrevistados. Depois, as outras são diferentes. E eu sabia qual era essa pergunta, porque tinham me contado, eu já tinha lido sobre isso. E eu falei, vou absurdar um pouco os americanos, deixar uma coisa um pouco mais engraçada. E a pergunta é, por que você foi fazer o que você faz? Eu falei, porque queria pegar umas mulheres. Aí ele parou assim. Eu falei, olha, todo garoto, a maior parte dos garotos, pós-adolescente e tal, ele quer pegar umas garotas. Eu, quando percebi que eu não tinha talento para virar um Mick Jagger, eu falei, porra, preciso fazer uma coisa. Descobri que não dava para ser o centroavante titular da seleção brasileira, apesar que naquela época não funcionava tanto isso. Também, nem no Corinthians, falei, e acabei publicitário. É curioso até porque o meu raciocínio não é tão original, não porque o brilhante publicitário norte-americano, querido amigo meu de geração anterior, que me ama, o Ed McCabe, que é meu personagem no meu livro sobre o Corinthians, ele é o americano que eu minto. O americano que eu engano no livro é ele. Ele foi o primeiro... Aconteceu um negócio curioso, que ele foi o primeiro menino prodígio da propaganda norte-americana, e eu fui da propaganda brasileira. Mas ele muito antes, eu sabia ele de nome. Aí ele veio me procurar no Brasil. Você e tal, né? E ele dizia também a frase, dizia assim, comecei na publicidade como office boy, mas quando percebi que os melhores salários e as melhores meninas iam para a criação, mudei para lá. Mas, basicamente, o que aconteceu? No fundo, o negócio da publicidade é um negócio de encantamento. Ficou famoso anos atrás, tem no livro do Rui Castro, tem um exemplo que eu usei numa palestra, que foi famoso no mundo, isso, que eu disse, olha, a questão é a seguinte, o importante é o cartão, não as flores. Assim, os dois caras iguaizinhos, igualmente bonitos, igualmente bem vestidos, igualmente legais, vão na mesma floricultura, têm o mesmo dinheiro, compram as mesmas flores, cada uma as mesma embalagem, tudo, para a mesma mulher. Quem escrever o melhor cartão leva. Essa é a questão. E, para isso, você precisa de um ponto de vista realmente afetivo, sedutor e tal, que a coisa tecnicista vai tirando. Não estou dizendo que não vale a pena você, eventualmente, pesquisar. Vale a pena pesquisar, mas vale a pena pesquisar para saber o que você ainda não sabe, não para confirmar o que você já sabe. E a outra coisa, sem algum risco, você não faz nada de brilhante. Você faz uma coisa xoxa, morna. Tem que ter impacto.